Pastora, tá quente aqui, tá frio? O que é que o senhor... Não, tá bom. Tá agradável? Tá. Deixa assim? Deixa assim. Agora com vocês, programa Ao Cair da Tarde. Com a apresentação do irmão Júlio, testemunho, palavra e a oração da fé. Prepare o seu coração. O programa vai começar em 5 segundos. Aqui na Web Rádio Cristo Chama. 5, 4, 3, 2, 1. Pode orar para começar? Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Isso, ele vai para qualquer lugar. Está fazendo uma oração para iniciarmos já esse trabalho, né? Em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui, ó Deus, nós estamos neste lugar, ó Pai amado, nesta rádio que alcança milhares e milhares de pessoas, ó meu Senhor, neste momento, Deus. Atentos, ó Pai, ao que vai acontecer, ó Pai amado, nesta tarde. Nós queremos, ó Deus, desde já te agradecer pela nossa chegada neste lugar, Senhor. Te agradecer pela vida de cada ouvinte, Pai amado, pela vida do pastor Júlio, do Mateus, do Daniel, ó Pai, que vieram à minha companhia. Que o Senhor venha tomar a frente agora, Senhor, deste trabalho. Venha tomar o primeiro lugar, ó Pai, abençoando cada lar a qual a Tua palavra entrar, Deus. Toma todos em Tuas mãos, repreenda todo o projeto do adversário, ó Pai, contra a vida do Teu povo, Senhor. Vai desfazendo todo o mal, quebrando as cadeias, jogando as barreiras por terra, Deus. Alcança corações nessa noite, salva, cura, liberta, meu Senhor. Ó Deus amado, dá vitória a esse povo, Deus. E se tem alguém, ó Pai, que nesse momento está precisando, ó Pai, de uma palavra, está precisando de algo da parte do Senhor, que venha, ó Pai, encontrar neste programa, Pai, aquilo que precisa para estar de pé. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, seja conosco. Nós te pedimos e te agradecemos para a honra e para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Mefibosete, cadê você? Mefibosete, cadê você? Chegou a hora de te honrar, mas eu preciso te encontrar. Mefibosete, cadê você? Mefibosete, cadê você? Chegou a hora de te honrar, mas eu preciso te encontrar. Sei que tua vida ficou difícil quando caiu do colo da babá, aleijado de ambos os pés, foi parar em Lodebar. Na casa de Maqui, a tua vida foi poupada. Mas te digo, Mefibosete, sua história hoje será mudada. Mefibosete, cadê você? Mefibosete, cadê você? Chegou a hora de te honrar, mas eu preciso te encontrar. Mefibosete, cadê você? Mefibosete, cadê você? Chegou a hora de te honrar, mas eu preciso te encontrar. Sou como um cão morto, não precisa se preocupar. A história que vivo hoje já me acostumei, não vai mudar. Quem sou eu para achar graça aos olhos do rei? Eu digo, não se preocupe, assim eu estou, assim morrerei. Mefibosete, cadê você? Mefibosete, cadê você? Chegou a hora de te honrar, mas eu preciso te encontrar. Mefibosete, cadê você? Mefibosete, cadê você? Chegou a
te levar. Por causa do meu amigo, eu quero te honrar. Levanta, Mefibosete, Lodebar não é o teu lugar. Mefibosete, cadê você? Mefibosete, cadê você? Chegou a hora de te honrar, mas eu preciso te encontrar. Mefibosete, cadê você? Mefibosete, cadê você? Chegou a hora de te honrar, mas eu preciso te encontrar. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Chegou a hora de te honrar, mas eu preciso te encontrar. Mefibosete, cadê você? Mefibosete, cadê você? Chegou a hora de te honrar, mas eu preciso te encontrar. Te encontrar. E é verdade, para o Senhor te honrar, você precisa se apresentar, né? Se você só quer ficar lá no fundo da igreja, escondido, fulano quer uma oportunidade, não gosto, não quero, não posso. Aí como é que o Senhor vai te honrar, né? Tem que Sai dos bastidores. tem que sair dos bastidores, vai lá pro meio, vai pra frente, ficar pertinho do altar, que é quente, né, pastor? É verdade. Ficar pertinho do altar, se apresenta. Estamos aqui para trabalhar, pastora. Se a senhora precisar, a senhora pode contar comigo. Geralmente falou em trabalhar, a pessoa já pensa logo em consagração, né? Eu estou falando em lavar o banheiro, lavar a igreja. Pastora vai ter vigília. Eu posso entrar no mutirão aí para poder lavar a igreja, contribuir, trabalhar de alguma forma. Está precisando. Eu posso também ficar na cantina, se a senhora precisar. Eu não sei fazer comida gostosa assim que nem as irmãs, mas eu sei servir um salgado, sei, né, posso botar um café para os irmãos, enfim, tem muita forma de trabalhar, mas é como o louvor que acabou de tocar, né? Se o Senhor, se o rei não te encontrar, como é que ele vai te honrar? Amém? Segura um instantinho aí, já vou botar a pastora Helena no papo, até porque o programa hoje é dela, né? A programação é dela. Então eu só quero dar aqui meus recadinhos iniciais. Pastor, eu estou ouvindo pela web rádio Cristo Chama, mas eu queria ver a pastora Helena, eu queria ver essa pastora lindona. Como é que eu faço para ver essa pastora? É fácil, vai para o Face, amém? Vai lá para o Facebook, bota lá no Facebook Rádio Cristo Chama, já está ao vivo, o programa já está ao vivo e é público. Então qualquer pessoa pode assistir, você vai ver a pastora Helena lá no Facebook. Pastor, estou no trabalho, não posso assistir, mas posso botar um fonezinho aqui no ouvido, então vai para a web, tá bom? Coloca lá www.radiocristochama.com.br. Aí vai aparecer o site. Lá em cima do lado esquerdo tem uma setinha. Clica na setinha e pronto. Você já está ouvindo a web Rádio Cristo Chama. Você já está aí ligado e conectado com a Rádio Cristo Chama. Daqui a pouco nós teremos as perguntas. A pastora Helena vai responder as perguntas, porque o professor Wallace hoje não está presente. Nosso querido professor de teologia hoje está de plantão no trabalho, mas a pastora Helena está aqui e vai responder as perguntas dos internautas. Pastor, posso mandar pergunta? Quero falar com o senhor no particular, quero mandar uma mensagem. Pode, eu vou te enviar aí, como você pode, né, os canais, as redes sociais, para você entrar em contato com a web Rádio Cristo Chama. Você pode usar o Facebook. Tem o Face, né, da web rádio. Nós temos também nosso e-mail, radiocristochama@gmail.com, e você também pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp, que é 21. A rádio está localizada no município de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Então é 21 98818 5806. Pode entrar em contato pela web rádio. Você pode enviar a sua música, tá bom, irmã Vânia? Irmã Vânia,
realmente a programação já foi feita. Então eu não tenho como baixar um louvor agora e botar na programação, tá bom? Irmã Vânia, isso, Vânia Lúcia Rabelo. Mas então você manda para mim, irmã Vânia, pelo WhatsApp, como você quiser, tá bom? E a gente vai vincular o seu louvor aqui na Web Rádio, até porque a rádio é de Jesus, a rádio está aqui para isso mesmo. Aqui eu nem sou locutor, eu sou evangelista. Nós evangelizamos, né? Nós fazemos a obra de Deus. Amém? Estamos aqui e a rádio é de Jesus. Então a gente está aqui para isso mesmo, para um ajudar o outro, tá bom? Quero mandar um abraço também para o meu amigo Pastor João, lá de Belfor Roxo, nosso querido João Carlos Martins, nosso pastor João, que está falando. Pastor Júlio, avisa a pastor Helena que eu estou ligado na programação, hein? Eu estou ligado aí na Web Rádio Cristo Chama. Fica aí, pastor João. Fica aí, porque tem muita bênção. A pastora Helena vai responder as perguntas. A pastora Helena vai pregar, vai ministrar a palavra. E eu gosto muito de ouvir a pastora Helena ministrando. Teve um período na minha vida que o meu ministério estava parado, devido a acontecimentos, né? E bendito foi o dia que eu entrei no ministério de adoração ao Senhor Deus. Ali, o meu ministério e a minha vida começou a ir para frente, para a honra e glória do Senhor Jesus. Foi recebendo esta unção desse ministério de adoração, ali com o meu pastor Evandro Silva, com a pastora Helena, com a missionária Bárbara, com a missionária Marta, com a missionária Luciana, com a missionária Lorena, com a obreira Luciana também, com a obreira Gisele. Foi ali com esses irmãos, né? Irmão Hudson, o irmão o Everton, né? Irmão Everton, vidas preciosas do Senhor Jesus. Eu entrei ali nesse ministério e graças a Deus o Senhor me deu mais uma oportunidade e foi aí que realmente as coisas começaram a andar na minha vida. Mas você tem que sentar, você tem que obedecer a palavra do Senhor. Pastora, tem gente que Deus manda sentar, ela quer pregar. O Senhor mandou sentar, ela quer pregar. Aí não tem como o ministério te ajudar, varão. Aí não tem como, porque ao invés de humildade, você virou soberbo, e na soberba não tem como o Senhor trabalhar. Se o Senhor está mandando sentar, é porque Ele quer te tratar. É um período. Espera aí que eu vou botar a pastora Helena na conversa. Espera só um instantinho. Já vou botar a pastora Helena. Pastora querida, paz do Senhor, muito boa noite. Eu agradeço muito, eu sei que a senhora agora é pastora presidente, está com muitas responsabilidades, mas mesmo assim arrumou um tempinho, arrumou um jeitinho de vir aqui na Web Rádio Cristo Chama, trazer uma palavra para a gente, e é uma honra termos aqui a alegria da presença da senhora. Muito obrigado mesmo, de todo o coração. Os irmãos estão muito contentes com a presença da senhora. A família Cristo Chama está muito feliz. Está todo mundo ouvindo a senhora nesse exato momento. Muito obrigado e as suas saudações iniciais. Glória a Deus. Depois de um tempinho, né? Nós encontramos novamente e é bênção, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós agora estamos como pastora presidente ali do Ministério de Adoração ao Senhor Deus. A responsabilidade aumentou, a igreja está uma bênção, estamos crescendo, estamos avançando, né? Isso é muito importante para o ministério, avançar mesmo em meio às dificuldades, né? Em meio às perdas, né? Tivemos a perda do nosso pastor presidente, pastor Evandro Silva, mas a igreja prosseguiu, né? A igreja prosseguiu porque nós temos as mãos, né? E fomos em frente. Mês que vem estaremos aí completando, né, os nossos 16 anos e é só vitória, né? Só vitória, estamos já em ritmo de festa já, né? Já com as cartas aí já enviadas para as igrejas, comemorando aí o nosso aniversário também do evangelismo, né? E
E é isso, né? Quero aqui já deixar o meu abraço, né, para todas as minhas ovelhas. Não dá para falar o nome de todas, que eu vou esquecer alguma, né? Aí vão puxar minha orelha. Mas todo o ministério de adoração ao Senhor Deus, aí com o meu abraço. Hoje está todo mundo em correria, tem umas saídas para responder, né? Mas nesse momento, pelo menos a maioria está atenta aqui à rádio, né? É uma benção muito grande esta programação. E eu estava falando, pastor, quando Deus precisa tratar um vaso, quando Deus precisa tratar uma pessoa, que Ele manda pensar, que Ele manda sentar, manda a pessoa sossegar, sossega. Você está que nem Marta e Maria, você está muito agitado, está muito preocupado. Senta um pouco para ouvir, escuta a palavra, deixa o Senhor dirigir o trabalho, deixa o Senhor dirigir a sua vida. Como isso é importante, a gente ter essa sensibilidade espiritual, de entender que Deus nesse momento não é para pregar, esse momento é para sentar, ouvir, aprender, como a irmã Bárbara prega, né? Às vezes dá um puxão de orelha na igreja, mas isso é bom, isso é maravilhoso demais, pelo menos eu gosto, porque quando a pessoa se predispõe a entregar exatamente aquilo que Deus mandou, é porque ela tem compromisso com a palavra, ela não está com medo de falar aquilo que Deus mandou falar. Não é isso, pastora? Sim, com certeza. Hoje as pessoas estão brigando muito por causa de cadeira, né? Estão brigando muito, coloca como o mais importante, né? Quando o mais importante é você estar fazendo a obra com sinceridade, né? Porque nós não precisamos de um posto, não precisamos, né, de um crachá para fazer a obra. A gente faz a obra e a consagração é um presente, né? É um presente que o Senhor nos dá pelo desempenho que nós ali colocamos na obra do Senhor. Não precisa ter pressa, que no tempo certo todas as coisas acontecem. Aquilo que é para mim, aquilo que é para você, ninguém tira. No tempo certo vai acontecer. Não precisa ter pressa ou desespero, né? Exatamente. Até porque, querido ouvinte, Deus conhece seu coração. Deus sabe se você está desesperado por cargo ou você está desesperado pela salvação, né? Qual é a sua intenção? E mesmo que você consiga a sua consagração, a pastora falou uma coisa muito importante. Consagração não salva, querido. Cargo de obreiro, de diácono, pastor, não bota o nome no livro da salvação. O que bota o nome no livro da salvação é você vai ser julgado segundo as suas obras, né? Que você tem feito diante da presença do Senhor. Não é isso, pastor? Até mesmo a própria Bíblia fala que quem é que o Senhor está procurando? Ele está procurando os verdadeiros adoradores. É verdade. Então, ele não está procurando pastor, ele não está procurando presbítero, missionário, ele está procurando os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então, se eu sou uma pastora, mas eu não sou uma verdadeira adoradora, então não adianta. Eu sou pastora, mas não vou estar incluída no grupo em que ele está procurando, né? Então, assim, o mais importante é isso, é eu ser adoradora de Cristo em espírito e em verdade. E ser adoradora em espírito e em verdade é saber que onde eu estiver, o Senhor está lá. E eu tratar a qualquer momento onde eu esteja, momento ou lugar, com reverência, sabendo que o Senhor não deixou de me ver porque eu não estou na igreja, né? Porque eu não estou ali no meio dos irmãos. Quando eu estou na minha casa, quando eu estou no meu trabalho, eu continuo sendo adorador. E o Senhor está procurando esses, que são adoradores em espírito e verdade, porque sabe que mesmo você não vendo Ele está ali. Diante do que você está fazendo de certo ou de errado, Ele está ali, né? Então é esses que o Senhor está procurando. E quando você é um verdadeiro adorador, o seu próprio testemunho evangeliza. A sua própria vida testemunha a respeito do reino de Deus, sobre o Senhor Jesus, porque as pessoas vão ver em você uma transformação de vida. As pessoas vão ver o que você era e o que você é agora e vão dizer, né, verdadeiramente, esse é um servo do Deus Altíssimo.
Essa pessoa não tem mais nada a ver com aquela outra que eu conheci. Tomava uma cerveja ajeitada, a boca cheia de palavrão, era um 7-1 reforçado. Nada, hoje não lembra mais nada do que aquilo. Hoje, verdadeiramente, como diz a palavra, se o Senhor Jesus Cristo te libertar, aí sim, verdadeiramente, você está livre. Porque as religiões podem falar em palavra de apoio, pode falar em palavra bonita. O autor do livro A, B, pode escrever aí um livro sobre suas experiências, sobre o que ele acha, sobre suas filosofias. Agora, a palavra de vida eterna, só Jesus. Verdade. Só o Senhor Jesus tem a palavra de vida eterna. Então, fica ligado nessa programação, que Deus vai acrescentar muito, eu creio nisso, na sua vida nesta noite. Amém, meus irmãos? Pastora, quer falar mais alguma coisa antes de entrar nas perguntas? Não, só que eu tô aqui com a... Esse bracinho aqui vai para qualquer lugar que a senhora quiser, tá ali articulado, tá? Ah, tá. Se quiser virar para cá, assim, para cá, ó, fica à vontade, tá bom? Tá bom. Eu tô aqui com os meus meninos, né? Matheus e Daniel. A gente trouxe... Vem cá um pouquinho, para vocês aparecerem ali, ó, para eles conhecerem vocês. Só um pouquinho. Esse aqui é o Matheus. O Glória. Dá pra ver aí? Não, ainda não. Não, tem que chegar mais. Pra cá, mais aí. pra cá. Isso. Pode até ficar sentadinha, se a senhora quiser. Ele fica, pode ficar. Isso. Esse aqui é o Matheus, né? O Matheus, ele veio para mim, né? Veio para mim para eu criar, né? Peguei ele para eu criar e já tô apaixonada por ele, né? Amém. E as pessoas que olham ele dizem que ele é a cara do pastor Evandro. É a cara do pastor Evandro. É a cara do pastor Evandro. É muito parecido com Muito ele. parecido. Ele é neto do irmão do pastor Evandro. Amém. Né? Então, peguei ele para criar esse ano, né? Já matriculei em escola e tô aí cuidando dele, né? E agora eu sou dele e ele é meu, né, Matheus? Mas já tá até o varão já tá até de terno, já tá até ataviado, o varão tá lindo. Glória a Jesus. Já é um adorador, né, pastora? É verdade, é um adorador, é um adorador. Então, esse é o Matheus, a qual o Senhor me presenteou, né? Me presenteou com ele, presenteou ele também comigo, né? Somos presentes um do outro. A Letícia tá mandando avisar a senhora, pastora, eu tô ligado na rádio, hein? Oi, Letícia. Letícia, Glória a Deus. Letícia já mandou aí, o pastor João também. Glória o pastor a Deus, João tá firme lá, João, tá firme na rádio lá, o pastor João, tá? Pastor Júlio, manda um abraço, já mandei, amém? Põe meus hinos todos lá na rádio dele. Ô, Glória! Também tem uma rádio também. Ele tem uma rádio Isso, comunitária, né? isso. A rádio do pastor João. Amém. Que Deus abençoe o trabalho do pastor. Eu gosto muito do pastor João também. Em nome de Jesus. Pastora, o relógio não é convertido, né? É verdade. Então vamos para as perguntas? Vamos embora. Qual é a pergunta número 1? Eu já posso? Pode. Faz a pergunta primeiro. Eu posso me casar pela fé? Pastora Helena, pergunta número 1 da Web Rádio Cristo Chama. E nós estamos ao vivo, tá? O programa é ao vivo, tá bom? Estamos aqui ao vivo no estúdio. Hoje é dia 15. São 18 horas e 39 minutos. Amém? Estamos aqui ao vivo. Então são perguntas de internet, tá bom? Perguntas assim que a gente pega, que a gente acha interessante colocar essas perguntas no ar, tá bom? Mas, é claro, não precisa falar que a gente faz um trabalho de oração primeiro, né? A vontade do Espírito Santo, para que direcione essas perguntas, porque vai esclarecer também as dúvidas, né? De muitas outras pessoas, ou até ouvintes, né? Que estão ligados na programação, que tem essa mesma dúvida dessa pergunta. Ano passado, a pastora esteve aqui, no Dia dos Namorados, respondendo as perguntas, e ela respondeu aquela pergunta da diferença de idade, deu pano para manga, tá? Depois deu pano para manga, tá? Ah, pastor, mas diferença de idade não tem nada a ver. Vou falar que nem o pastor Evandro fazia. Fique com o seu entendimento, então. A nossa orientação foi aquela que a pastora passou, e eu também entrei na conversa, eu não me omiti, eu também aqui, eu não respondi a pergunta. Claro, quem respondeu foi a pastora, mas como pastor, locutor, diretor da rádio, também não me omiti, eu também dei a minha opinião. E quando a pastora, e a pastora até disse, né, a diferença de idade é problema, sim, e eu até reforcei.
A pergunta era sobre relacionamento crente, cristão. E eu reforcei, eu abri. Falei, não, diferença para problema em qualquer religião. Não é só crente, cristão. Depois veio aí as críticas, assim, construtivas e outras não. Mas faz parte, né? A partir do momento que você se expõe publicamente, você tem que receber tudo. Então a gente continua. E não vamos parar por causa disso. A gente não vai se calar por causa disso, vamos continuar. Alberto Calixto, meu amigo de fé, Albertinho, meu amigão do meu coração, como eu gosto de você, da sua esposa e da sua família. Alberto, esse ano, na festividade da rádio, nós contratamos uma carrocinha de pipoca e de churros. Tem pipoca e churros na festividade da rádio esse ano. Então não deixa de levar os meninos, tá bom, Alberto? Os meninos vão se divertir lá na carrocinha de pipoca e dos churros. Isso sem contar que o número de brindes aumentou bastante para a brincadeira ficar bacana esse ano. Olha só, muita bênção, hein? Pera aí. Amém. Um abraço para minha amiga Catiane. A pastora, todo quem não gosta da pastora? A pastora Helena é bênção. Essa pastora maravilhosa. Eu entrei lá ela estava pregando numa garagemzinha, para você ver que a palavra de Deus não tem negócio de templo bonito. Não tem. A palavra é a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela bate, ela fica. Ela estava pregando dentro de uma garagem. Engraçado que este domingo eu estava sem ministério e eu saí para assistir o culto. A minha esposa perguntou, vai assistir o culto aonde? Eu falei, eu não sei. Eu falei para ela, eu não sei. Eu vou andar para cá e para lá e eu vou entrar em algum lugar. Eu só não posso ficar sem assistir o culto. Eu tenho essa necessidade de ouvir a palavra. E se tem um crente que gosta de ouvir a palavra, sou eu. Eu fico sentadinho lá no fundo, ninguém me conhece na igreja, eu fico sentadinho lá só ouvindo a palavra. Pastora, eu caço consagração. Fico caçando a consagração. Eu fico caçando. Hora nona, quando o serviço está fraco aqui, eu fico caçando uma para mim escutar a palavra, porque eu gosto. E nesse domingo, eu passei por uma igreja, estavam as luzes piscando, que nem discoteca, né? Eu falei, não, aqui não tenho nada contra, mas eu não vou. Não é aqui, para mim não é aqui. Mas mais à frente, acho que era uma quarta-feira, se eu não me engano. Mais à frente, eu vi umas irmãs com roupão, tocando pandeiro. Lá na rua eu senti a presença de Deus. Na rua. Lá fora eu falei, não tem como. Já entrei, já fiquei, já sentei. E fiquei 4 anos lá dentro. Esse ministério maravilhoso. Ali eu fui a presbítero. Ali eu fui consagrado a pastor. Eu tive a honra de ser consagrado pelo pastor Evandro Silva. Tive a honra de ser consagrado por ele. E o dia que ele me falou, o irmão vai a pastor, eu senti aquela mesma alegria do dia do batismo no Espírito Santo, pastor. Que benção. Então eu falei, agora, dessa vez é de Deus. E tinha uns caras que queriam me consagrar, que eu falei, não é de não. Sem essa. Aí eu falei, não, agora vai. Não tem mais. Eu já corri muito, mas agora vai. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Pergunta número 1. Calma aí, daqui a pouco eu falo com vocês. Calma aí, senão não vou fazer nada hoje. Aí, pastora, vamos ficar só aqui. Pergunta número 1. Pastora Helena, eu posso me casar pela fé? Pastora, a gente pode tanta coisa pela fé. Casar também pode, pastora? Bom, quando eu recebi essa pergunta, eu fiquei pensando no que seria isso. Seria casar pela fé, né? Porque há um conceito de casamento pela fé, de que você conhece uma pessoa, essa pessoa, ela dá trabalho, é uma pessoa agressiva, briguenta, ciumenta, né? Mas você está apaixonada, só está apaixonada. Aí pensa assim, se casar melhora. Aí, se for dentro desse sentido, casamento pela fé, o meu conselho é, desculpa a expressão, sai fora. O meu conselho. Por quê?
Porque casamento não muda pessoas. O que muda pessoas é Jesus Cristo. Então, às vezes a pessoa ela entra num relacionamento abusivo e ela cria aquela expectativa de que a pessoa vai mudar. Por quê? Porque em algum dia na vida ela conheceu alguém que aconteceu essa exceção. Né? A pessoa era um atribulado, casou e de repente ficou uma bênção. E a pessoa se prende nas exceções e trata como se fosse regra. E não é regra. Você precisa entender que é da tua vida. É a tua vida que você está falando. Casamento é para sempre. Hoje o índice de divórcio é muito grande. Por quê? Porque as pessoas entram nessa linha de que vou casar, vai mudar, vai tudo ficar às mil maravilhas. Aí o rapaz ou a moça, né, que hoje também tem muitas moças agressivas, né? O rapaz já empurrou, já segurou pelo braço, já deu uns puxão de cabelo. Já os sinais, né? Já é os sinais. Tá dando, né? Os sinais. Né? Já quebrou o telefone, humilha, bota a pessoa lá embaixo, com a sua autoestima lá embaixo. Aí a pessoa fica, vou casar pela fé. Vai casar pela fé com uma pessoa dessa? Já demonstrou que vem pela frente, né, pastor? Exatamente. Os sinais já estão mostrando. Não está enganado. Não está enganado, né? Aí a pessoa quer casar pela fé desse jeito. Aí a gente vai lá na Bíblia, a gente vai ver o quê? Em Juízes, falando-se de Sansão. Sansão conheceu Dalila. Dalila, ela já estava comprada para descobrir de onde vinha a força de Sansão. E Sansão, ele começou a liberar para ela os segredos, conforme ela ia lhe pressionando, e tudo que Sansão falava que não podia ser feito para que ele não viesse perder a tua força, ela fazia. Tudo que ele falava, ó, se fizer assim, 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 eu perco a minha força. Ela esperava ele dormir, ia lá e fazia exatamente aquilo ali, ainda chamava os filisteus para pegar ele. Então ela fez isso diversas vezes e ele, preso naquele relacionamento, ele se deixou levar, ele não saiu dessa situação. E conclusão, qual foi o fim de Sansão? Ele acabou careca e com os olhos furados. Então, assim, relacionamento abusivo, sai dele. Deus tem coisa melhor para você. Até porque, querido, a Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento de quem não está na presença do Senhor, para que nele não resplandeça a glória de Cristo Jesus. Verdade. Então Sansão, ele foi consagrado e separado para uma determinada função. A partir do momento que ele desprezou a sua função e desprezou a direção do Senhor, ele estava por conta própria. Ele estava por conta própria. Ah, mas pastor, o Espírito Santo entrava nele e ele ficava forte. Ótimo. O que o Espírito Santo não conseguia era habitar em Sansão. Obedecendo a palavra do Senhor, que ordenava, neste momento você entra e bota força. Então, a todo momento, o Senhor estava cumprindo com a sua parte no voto. O Senhor estava cumprindo. A parte que faltou foi a de Sansão. A parte que faltou foi a de Sansão. E porque o Espírito Santo não conseguia habitar nele, aconteceu essa tragédia que a pastora acabou de relatar. Ele não teve percepção espiritual de, pela fé, ver os sinais de que Dalila estava dando, de que ela já estava comprada. Não foi isso, pastora? Exatamente. E a gente vai perceber também que o voto do Nazireu, ele deveria, quando ele era encerrado, se encerrava no altar. No altar do Senhor se encerrava o voto. Sansão vai encerrar o voto dormindo nos joelhos de Dalila. Exatamente. Né? Então, olha a condição dele. Né? O Senhor, ele cumpriu com tudo, até porque o objetivo do Senhor era levantar Sansão por causa do teu povo.
né? Mas Sansão não cumpriu com nada. E nós vamos perceber que em toda a história de Sansão, nós não vamos ver Sansão orando uma vez. A única vez que você vai ver Sansão orando é quando tudo não tinha mais jeito. Quando ele já estava careca, com seus olhos furados, rodando no moinho, e seu cabelo começou a crescer. Aí ele ora. Então, ele fez uma porção de coisas erradas, ele se envolveu com relacionamentos errados não só uma vez, né, mas várias vezes ele se envolveu com relacionamentos errados. Ele fez tudo que o voto lhe proibia de fazer, ele fez, e ele não orou em nenhum momento. Você não vai ver Sansão pedindo direção a Deus em nada, para fazer nada. Então, não tinha como as coisas darem certo, né? Então, ele vai orar apenas no final da tua vida. Aí, o negócio já está feito. Ele vivia segundo o seu próprio coração e a sua própria vontade. Ele foi consagrado e separado desde o ventre para ser juiz de Israel. Exatamente. Mas o testemunho dele não dava para ser juiz. Não dava. Era um péssimo exemplo. De repente, ele queria ser o garanhão gospel. Ele queria virar uma espécie de garanhão gospel. Isso que ele quis virar. E olha no que deu. Mas aí tem duas coisas que eu não posso deixar de falar nesse momento. Já que a pastora abriu, e quando a pastora abre, parece que o Espírito Santo, né? Parece que dá a mente vai abrindo, explode, né? A mente vai abrindo. Duas coisas que a gente não pode deixar de falar. A primeira é que o Espírito Santo não é só consolador. Quem disse isso? Que ele é só consolador. Jesus disse que ia voltar e o Espírito Santo assumiu a igreja. Ele está de frente na igreja. É ele que está conduzindo não somente a igreja, mas quando eu digo a igreja, ele está conduzindo os irmãos, o corpo, a noiva. Ele está conduzindo a noiva para entregar para o noivo. Então o Espírito Santo, quando ele habita em você, quando ele encontra a morada, ele vai te dando sinais. Sai fora, é mó furada, não vai dar certo. E a pastora falou que tem coisas até que humanamente você já percebe. Ciúme possessivo. Sim. Isso quer dizer, é um traço de desequilíbrio. Ciúme possessivo. E uma outra coisa que eu aprendi com o pastor, não sei se foi com o pastor Ivan, mas foi com a pastora Helena. Só uma pessoa que é feliz pode fazer uma outra pessoa feliz. Então, se a pessoa está cheia de insegurança, ela nem sequer confia em você. Como é que uma coisa dessa vai para frente, né, pastor? Verdade, não tem como. Né? E o perigo disso é que muitos casamentos estão sendo levantados dentro desse quadro, né? Quadro de abuso, esse quadro de humilhações, e as pessoas se pegam nessa perspectiva de que quando casar melhora, e quando casa às vezes acaba em morte, né? Quantos assassinatos nós temos visto hoje, né? Porque as pessoas não atentam para os sinais, porque ninguém fica enganado. Você fica enganado se você quiser, né? Porque os sinais estão aí. A pessoa, ela já deu o primeiro sinal, ela já fez algo que você já ponderou, isso aí não é legal, você já tem que ficar atento, né? Mas não, a pessoa, não, mas eu ama, aí depois casa e tem que aguentar as consequências. Aí é que é difícil as consequências, né? Tem um programa na televisão a cabo que se chama Investigação Discovery. E o nome do programa é Dormindo com o Inimigo. Eita. Só fala sobre esses casos que a vida foi dando sinais e a pessoa foi ignorando os sinais. E quando foi ver, já foi tarde demais. E nesse programa a maioria acaba em desgraça. Acaba em tragédia. Então, para encerrar essa parte, só quero dizer para os irmãos que enquanto a vida há esperança. Sansão Satanás não pôde ceifar a vida de Sansão, porque era por causa da unção de juiz, só com a permissão do Senhor, e isso o Senhor não permitiu. Amém, queridos? Então, ele soube aproveitar esta oportunidade, ainda que um pouquinho para frente, mas aproveitou
e ainda assim conseguiu ali, digamos assim, como diz, né, aos 44 do segundo tempo. Bem no finalzinho, né? O cabelo cresceu um pouquinho, a ficha caiu, porque quando você ainda tem tempo de ver a ficha cair, você aproveitar, né, pastor? Você ainda tem a oportunidade, você ainda tem a chance de mudar a situação, né? E Sansão, ele viu que a ficha caiu, ele não tinha mais Dalila, ele estava preso nas mãos do inimigo, o inimigo brincando com ele, porque é isso que o inimigo faz. Né? Ele pega aquele que lutou contra ele, que feriu a muitos dele, né? E ele pega para brincar. E nessa brincadeira, Sansão se arrependeu, Sansão orou e Sansão reagiu, né? Amém. O Alberto está mandando aqui os nomes para oração, e você também já pode enviar os seus nomes, porque depois da palavra a pastora Helena vai orar, tá bom? Pelos ouvintes aí da rádio, os participantes. Alberto já mandou o Marcos Antônio Silva de Freitas. Isso, Marco Antônio. Adriano de Jesus também já está aqui. O Adriano de Jesus para oração. Amém, glória a Jesus. Amém? Você também já pode mandar seu nome, tá bom? Então vamos para a pergunta número 2. Querido, se você está ouvindo a programação, pastor, estou um pouquinho desviado, estou afastado, estou chateado, estou enrolado. Então, ainda tem esperança, né, pastor? Sim. Ainda tem tempo, tá bom, querido? Tem esperança. Tem esperança, mas você tem que fazer que nem Sansão. Você tem que tomar uma atitude. Só encerrando essa resposta da primeira pergunta, eu quero encerrar deixando aqui uma frase. Não tente mudar quem não quer nada com Deus. É forte. Isso é dar murro em ponta de faca. Não quer nada com Deus, já é um sinal de que você já tem 99,9% de dar errado. A pessoa não quer nada com Deus e ainda apresenta todas essas características a qual nós falamos aqui. Então, não tente mudar, porque é dar murro em ponta de faca. Eu também vou deixar minha frase, então. Não deixe o coração falar mais alto do que a razão. Sim. Amém? Então, vamos lá. Olha, a primeira pergunta, olha, que me arrebentou, hein? Como diz os irmãos da Universal, a primeira arrebentou, hein? Vamos lá, pastora. Segunda pergunta. Segunda pergunta. Divorciado pode se batizar e fazer Santa Ceia? Pastora Helena, pergunta número 2. Uma pessoa divorciada, ela pode se batizar na igreja evangélica e pode participar da Santa Ceia, pastora? Então, em Marcos 16 fala que quem crer e for batizado será salvo. Então, isso é algo... Vira o microfone para você, pastor. Só aí, isso. Aí. Isso é algo para qualquer pessoa que crê em Cristo Jesus. Então, independente do estado civil da pessoa, né? Se ela é casada, se ela é solteira ou se ela é divorciada, né? Ela crê em Cristo Jesus, ela quer batizar, não vai ser o histórico de divorciada dela que vai impedir dela se batizar, porque o batismo é para quem crê em Cristo Jesus, né? É diferente da pessoa que ela mora junto, né? A pessoa que mora junto, ela não é casada, né? Ela mora junto, então ela não está apta ainda para o batismo, ela tem que acertar a sua vida conjugal, né? Ir lá, dar entrada nos papéis, casar direitinho, né? Se não quiser festa, não faz, porque o que te coloca casado é o papel assinado pelo juiz. Amém. Então, tirando esse tipo de casamento, o divorciado, ele pode sim se batizar, ele pode. Né? E a continuação da pergunta é se ele pode fazer Santa Ceia. Bom, o divorciado, ele pode se batizar e ele pode participar da Santa Ceia, porque a Santa Ceia é para quem é batizado. A Santa Ceia é para aqueles que eles confessam a Cristo como Salvador da tua vida. Agora a gente entra numa polêmica em relação ao divorciado realizar a Santa Ceia, que eu não sei se foi essa a intenção da pergunta.
um divorciado ele pode realizar uma Santa Ceia, aí a gente já tem que ir lá em 1 Timóteo, né? Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, que diz, que fala a respeito de um bispo, que o bispo deve ser irrepreensível e marido de uma só mulher. Então, quando uma pessoa que ela é um líder de igreja, ele é um pastor, né? E ele ministra a Santa Ceia nessa condição, ele está ferindo essa parte, porque se ele é um divorciado e é casado novamente, ele não é marido de uma só mulher, ele já está no teu segundo relacionamento. Então, ele acaba ferindo a Bíblia. Então, assim, não é correto essa pessoa ministrar a Santa Ceia, porque, como exemplo da igreja, ele é aquela pessoa que ele chama atenção, né? Ele tem as pessoas as quais o admiram, ele também atrai admiradores. E quando você atrai admiradores, quando você é uma pessoa que você, como é que é a palavra correta? Quando você, fugiu a palavra, né? Mas quando você atrai admiradores, influencia. Quando você influencia, é muito perigoso, porque quando você influencia, as pessoas que são influenciadas por você, elas correm um risco de imitar você em tudo, tanto nos seus acertos como nos seus erros, né? Então, não é correto pela Bíblia, né? Não é correto uma pessoa que está no teu segundo, terceiro, quarto, né? Que hoje está assim, né? Casamento, ministrar a Santa Ceia. Agora, para mim, se ele é divorciado, mas ele não casou, ele divorciou e se manteve solteiro a vida toda, não quer, então ele está tendo uma vida com Deus, só para o Senhor, é diferente. Mas uma pessoa que ela é divorciada e casa novamente, ela já entra nesses quesitos bíblicos, onde a Bíblia fala a respeito disso. Então, o líder, ele divorciado, ele não deve prestar certos tipos de serviços, né, à igreja como uma liderança, né? Por quê? Porque as pessoas que ele lidera vai provavelmente imitar o erro. E como que ele vai falar com uma pessoa que está com problemas de casamento, pensando em divorciar, que ela não deve divorciar se ele cometeu a prática? Não, você tem que orar, mas por que o senhor não orou? Não, mas você tem que esperar, mas por que o senhor não esperou? Né? Então, ele acaba ferindo a palavra, né, devido ao seu erro do passado, né? Sem contar que muitos casaram, brigaram para casar, enfrentaram pastores, enfrentaram pai, enfrentaram mãe, casaram, eu quero. Aí deu problema, divorciou. Agora tem as consequências disso, né? Então, esse é o meu ponto de vista, né? Ninguém é obrigado a concordar, mas meu ponto de vista é esse. Fere a palavra nesse sentido. Se um bispo tem que ser marido de uma só mulher, eu já estou no meu segundo, terceiro casamento, já tem mais de uma mulher aí na história, né? Então, esse é o meu ponto de vista. Amém. Glória a Jesus. Terceira pergunta? Terceira pergunta. Minha namorada já está querendo se casar com 3 meses de namoro. Isso está certo? Pastora Helena, pergunta número 3, última pergunta da noite. Pastora, minha namorada, eu estou com 3 meses de namoro e a minha namorada já quer se casar. Tá certo isso, pastora? Bom, eu não vejo assim um casamento como algo que tem um tempo determinado para casar. Eu acho que 3 meses é um tempo muito curto para conhecer alguém que vai viver com você até que a morte o separe. Eu acho que se a pessoa puder prolongar isso, pelo menos por 1 ano, né? Você saber com quem você está lidando, né? Porque eu costumo dizer que no início de um relacionamento, a pessoa só mostra o seu melhor lado. É verdade. Então, assim, o seu melhor lado, em 3 meses, você só vai conhecer o melhor lado da pessoa. A pessoa que dá flores, chama para sair, te leva para um restaurante, é carinhosa, é doce. Mas conforme vai passando aí, vai chegando os 6 meses, você já vai conhecer mais o lado da pessoa mais agressivo,
como que ela é quando ela fica nervosa, como que ela é quando ela sai do sério, né? Como que ela reage quando ela é contrariada, né? Então essas coisas não vai ser mostrada no início. Então 3 meses eu acho muito pouco tempo para alguém tomar a decisão de se casar. Porém, se houver concordância de ambos, né? Então que seja feito debaixo da concordância. Mas eu acho que é um tempo curto. Aonde está essa pergunta, na internet, tem vários comentários. E um deles foi que é melhor casar em 3 meses para a honra e glória do Senhor do que namorar 2 anos e a namorada casar grávida. Foi um comentário que está lá. Bom, eu acho que se a namorada casar grávida, é porque eles já não estão no Senhor há muito tempo. É verdade. Né? Então, eu estou falando aqui visando um casamento santo. Um casamento debaixo da santidade. Onde não há avanço, não há mão ali, mão aqui, não há intimidade. Porque o namoro não é intimidade. O namoro é para você conhecer a pessoa. Se você está partindo para a intimidade, você está fazendo com a tua namorada ou com o teu namorado aquilo que só é para você fazer depois que você casar com ela. Né? Então, se vai casar grávida, é porque não está na vontade do Senhor, não está namorando debaixo da vontade do Senhor. Então, assim, partindo desse princípio, né? Eu acho que a pessoa, se vai pensar, não, é melhor casar com 3 meses do que depois casar grávida, é porque a pessoa ela tá procurando o motivo errado para casar. Porque o motivo para você casar não deve ser esse. Eu vou casar porque fulano está grávido. Fugir do pecado, eu vou com medo de perder minha salvação. Não é esse. Você tem que saber o que é vida com Deus, o que é namoro de Deus. Nós tivemos um casamento há pouco tempo, que é o casamento do irmão do Daniel, né, o Misael. Beijo, Daniel. Ô, Misael, abração, você e Carol. Nós fizemos o casamento de 2 jovens novos. Lindos. Né? Lindos. Que se casaram prontos para se conhecer após o casamento. Se casaram no Senhor. Hoje em dia é tão difícil isso. Você vê 2 jovens que conseguem esperar no Senhor, né? Que nunca conheceu mulher, nunca conheceu um homem, né? É tão difícil isso. Então eu vejo assim, no meu testemunho, pelo Misael, pela Carol, se eles conseguiram, eu agora assim, não lembro exatamente, mas não foram 3 meses de namoro, né? O tempo de namoro deles, né? Mas eu acompanhei o namoro, o noivado e o casamento. Então eu sei que foi um tempo razoável, né? Então nós vemos que se eles conseguiram, dá para ter um namoro santo, sim. Um namoro onde você vai na casa da namorada para levar ela para tomar um sorvete e voltar para casa. Né? Eu acho que dá. Então, debaixo desse princípio, 3 meses é pouco. Até porque, querido ouvinte da Web Rádio, você pode casar em 3 meses com medo de perder sua salvação e cair no pecado. Mas também pode acontecer que após os 3 meses, depois do casamento, você pode descobrir que não era isso que você queria. Sim. E ela também pode descobrir que não era bem isso que ela queria. E ambos podem chegar à conclusão de que tomaram a decisão precipitada. E agora? E agora, como é que você vai fazer? Se você abandonar a sua esposa, também você vai perder sua salvação. Você vai contra a palavra. Você vai desobedecer a palavra do Senhor. E, então, é um caso que você deve realmente pensar. E hoje há uma tendência de que a igreja tem que imitar o mundo. Mas não foi isso que a palavra ensinou. A palavra sempre nos ensina é que o mundo é que deve imitar a igreja. A igreja tem que ser a referência para o mundo. Porque se você for observar hoje, está tudo falido, querido. Está tudo podre. Estruturas, instituições, acabado, sem credibilidade. A única coisa que está de pé no mundo hoje
é a igreja do Senhor Jesus. É a santa igreja, é a noiva, aqueles que têm compromisso, que são verdadeiros adoradores, lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Então, quando você tem essa postura de uma pessoa do céu, uma pessoa que você nasceu de novo, você não vai ter medo de intimidade para poder casar correndo. Muito pelo contrário. Você vai se manter firme na presença do Senhor e observar esse período, que é muito importante para que vocês se conheçam, para que não haja aquele problema no mundo, né? Separou porque incompatibilidade de gênero. Não estava batendo, por isso que a gente... Mas casamento não é isso, não é descartável, não é uma coisa que você joga fora, não é isso. Ninguém é compatível, né? Os crentes antigos até dizem, né, o pessoal da antiga mesmo, né, ao tempo do Davi Miranda, né, que quando o casal casa direitinho, tem 2 festas, pastora, tem uma aqui e lá na glória, né? Quer falar? Então, eu acho que ninguém é compatível, porque para você ser compatível... É verdade. Você tem que ser igual ao outro. Então, não existe esse negócio, isso aí é uma desculpa que Satanás inventou. Não existe esse negócio de ser incompatibilidade de gênero. Não existe isso, porque todo mundo é incompatível. Então, nenhum casamento poderia dar certo, né? Porque não existe isso. Então, o que acontece? As pessoas casam e depois elas querem uma desculpa que as convença. É verdade. Então, elas vão e joga qualquer coisa. Mas se você esperar no Senhor, você casar no Senhor, né? Tem aí muita chance de dar certo, sim, né? Nós fizemos 3 ou 4, né? 4 casamentos seguidos. Casamos a Letícia, que está, né, nos ouvindo. Ela casou 2 vezes com o meu marido, pastor. Até valeu, né? Casou? Casou 2 vezes com o meu marido. Né? Então lá uma benção, irmão Hinaldo e irmã Letícia, né? Amo vocês. Irmã Edneia, o pastor conhece, Eu né? fui no casamento de Edneia. Isso, então. A nossa obreira Edneia com o nosso irmão Fabiano. Casamos também. E a missionária Lorena, nosso irmão Pedro, evangelista, também casal abençoado. Né? E o Misael com a Carol. E agora o último foi da Paola. A senhora está casamenteira, hein, pastor? Oi? A senhora está casamenteira. Está casamenteira. Os casais, daqui a pouco estão botando a mão em mim para ver se dá sorte. É verdade. Né? E casamos a Paola, né? A Paola e o irmão Rangel, né? Que foram o último casamento que teve na igreja dentro desse ano, né? Então, assim, tem tudo para dar certo se tiver o Senhor na frente. O que faz o casamento dar certo é o Senhor estar em primeiro lugar. Se ele estiver em primeiro lugar, pode ir que vai dar certo. E se você é cristão, logicamente, você tem compromisso com a palavra, se você obedece a palavra, você não vai entrar em julgo desigual. Você vai procurar uma pessoa que tenha a mesma fé em você. Mesmo, querido? Senão, dá confusão lá na frente, né? Por que o católico casa com o católico? É porque um pega o terço, o outro pega a água benta e vão para a missa. Amém. Muçulmano, um pega a bomba, o outro pega o detonador, vai embora. Né? A turma do pessoal espírita, um pega a galinha, outro pega o facão para cortar o pescoço e vai. Cristão passa a mão na Bíblia e vai para o culto. É só uma brincadeira, tá bom, meus irmãos? Mas é aquele negócio, você não vai entrar em julgo desigual. Primeiro você tem que conhecer a pessoa, porque a palavra diz que não é bom que seja um e 2, para que no momento de fraqueza, no momento de tribulação, se um der uma caidinha, o outro levanta. Agora, se você casou com uma pessoa que já está arriada, como é que você, né? Como é que vai ser? Saiu do propósito bíblico, né? Não é isso que Deus queria, né, pastor? Verdade. O Senhor, ele pega 2 pessoas diferentes e põe para morar no mesmo ambiente, né? E ele falou que isso ia ser bom. O Senhor fez o casamento para dar certo, não fez o casamento para dar errado. Mas o homem que endureceu seu coração acabou aí
né, Moisés aí liberando carta de divórcio, por causa da dureza do verdade. coração do homem. Mas o Senhor nunca foi favorável à carta de divórcio. O Senhor nos fez para casarmos e vivermos juntos até que a morte os separe, né? Então, se estamos fazendo diferente, então é porque a dureza do coração do homem está muito grande. Isso tem que ser mudado. Então, se vai casar, pensa bem, vê bem com quem que está casando, para depois não falar, ninguém me avisou. Olha os sinais, né? Que aí você vai ter uma visão melhor a respeito de quem é que você está levando para colocar na tua casa, né? Porque a pessoa que vai casar com você, ela não pode ir para o culto para te agradar. Ela tem que ter prazer em ir na casa do Senhor. Ela tem que ter prazer em buscar a presença do Senhor. E tem que ter planos também, né, pastor? As pessoas estão casando muito sem plano. A pessoa, um quer ter filho, o outro não quer, né? Então já começa errado. Aí não conversam antes. Você quer ter quantos filhos? Ah, eu não quero ter filho. Não, mas eu quero. Eu quero ter 15. Pois é. Né? Aí um quer fazer faculdade, o outro não quer, né? Um quer crescer, o outro não quer. Então, assim, conversem, né? Vê se tem propósitos iguais, para não dar problema. Quanto mais vocês se identificarem, melhor vai ser o casamento. É verdade, senão você vai ser surpreendido, né? Mulher minha não faz faculdades. Aí não trabalha. É verdade. Mas eu também não posso trabalhar, mas o que você ganha também não dá, e agora? Pois é. Aí, amigo, vai dar ruim, né? Aí a mulher trabalha e o marido aí entra num processo porque acha que ela trabalha, ela tem que dar conta do trabalho, da casa, dos filhos, e ele, que é o macho, como diria o pastor Luciano, o macho da antiga, né? Fica no sofá esperando a moça chegar do trabalho, como se o trabalho dela ainda não fosse ajudar ele em nada. É verdade. Né? Então, um problema formado, né? É verdade. Não pode ser assim, não. Mas se a gente for ficar aqui também, a pastora não vai pregar hoje, né? Então vamos encerrar aqui essa parte das perguntas. Eu espero que a pastora tenha dado uma contribuição aí para esclarecer essas dúvidas. Amém? É a opinião da pastora, e se o irmão tem um entendimento contrário, a gente respeita, tá bom? A opinião do irmão, e fica assim mesmo, tá bom? E Deus abençoe a todos os ouvintes. Glória a Jesus, amém? O importante é que ela não pode se omitir, ela expressou a opinião dela e até abriu a palavra, segundo a palavra do Senhor, amém? Agora é a hora da gente dar aquele intervalo para você ir no banheiro, tomar uma água, tomar um cafezinho, coisa rápida. A gente vai botar um louvor e logo em seguida vamos voltar com a pastora Helena, a ministração da palavra, e depois da palavra a pastora vai orar por todos vocês. Amém, meus irmãos? Não me abandona, a gente já volta, hein? Tem playback? Aí não, tem os louvores e tem playback. Tá. Quem pode impedir Quer cantar? quando Deus quer operar, ou que possa atrapalhar quando Deus quer trabalhar? Ele está entrando neste ambiente, está dando vitória. Ele é Deus dos crentes, Ele é Deus Senhor, Ele é Deus pelejador, operando Deus. Quem impedirá? A peleja não é tua, ela é de Jeová. Há uma promessa que não falha. Ele é Deus, é guerreiro na batalha. Ele é Deus Senhor, tu é mais que vencedor. Não importa a situação, a pressão, dor e sensação, com todas elas o Senhor está com seu povo. O Senhor é o que dá livramento e os seus inimigos vão ao chão, operando o Senhor Jeová. Quem impedirá? Operando Deus. Quem impedirá? A peleja não é tua, ela é de Jeová. Há uma promessa que não falha. Ele é Deus, é guerreiro na batalha. Ele é Deus Senhor, tu é mais que vencedor.
pode impedir quando Deus quer operar, ou que possa atrapalhar quando Deus quer trabalhar. Ele está entrando neste ambiente, está dando a vitória. Ele é Deus, Ele é teu Senhor, Ele é teu pelejador, operando Deus. Quem vem a peleja não é tua, ela é de Jeová. Há uma promessa que não falha. Ele é Deus, é guerreiro na batalha. Ele é teu Senhor, tu é mais que vencedor. Não importa a situação, aflição ou dor e sensações, com todas elas, o Senhor está com seu povo. O Senhor é vida e livramento, os seus inimigos vão ao chão. Operando o Senhor Jeová, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? A peleja não é tua, ela é de Jeová. Há uma promessa que não falha. Ele é Deus, é guerreiro na batalha. Ele é teu Senhor, tu é mais que vencedor. Há uma promessa que não falha. Ele é Deus, é guerreiro na batalha. Ele é teu Senhor, tu é mais que vencedor. Ouça agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Amém? Bom, irmãos, hoje a mensagem que eu trouxe para a igreja, para os ouvintes, né, se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. Diz assim: E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 cestos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Vamos, a passagem vai falar a respeito de Davi quando ele se dispõe a lutar contra o gigante Golias. Davi, ele vai entrar nesse cenário quando Jessé, preocupado com seus filhos na batalha, no exército, vai mandar que Davi leve alimento e traga de volta notícia e uma prova, um penhor, que lhe mostrasse que seus filhos estavam bem. Davi vai chegar nesse cenário, e quando ele chega nesse cenário, no meio do povo de Deus, do exército do Senhor, ele vai se deparar com um homem muito grande, que ele estava gritando já há 40 dias e 40 noites: dá-me um homem para lutar comigo. Ele só queria um homem. Davi, ele chega nesse cenário, é um cenário assustador. Por que é assustador? Porque aquele homem, ele já estava há 40 dias assustando o povo só com grito. Ele estava atacando o povo primeiramente com uma guerra psicológica. E a guerra psicológica é uma das piores guerras que uma pessoa, um ser humano pode enfrentar. Por quê? Porque o seu adversário, ele se coloca como o grande. Ele se coloca diante de você como o maior.
como aquele que pode e você não pode. Ele tenta te diminuir no máximo que ele pode fazer isso e fazer você acreditar que a batalha dele já está vencida contra a tua vida. Então ele te convencendo disso, para ele a guerra já está vencida. E é interessante que Davi vai chegar no meio desse cenário onde o Golias está gritando, está botando terror, e tem um exército inteiro com milhares de soldados treinados, guerreiros, homens de guerra, homem acostumado com espada, com escudo, onde diante dele ele tinha um rei, o rei Saul, que também era uma das pessoas mais preparadas até do que cada um daqueles soldados que ele tinha no seu exército. Só que o gigante ele está colocando um pavor tão grande que tanto o exército de milhares de soldados quanto o rei Saul, eles estão recuando. Eles estão amedrontados e andando para trás. Davi encontra esse cenário. Nós vamos perceber que o gigante está gritando, milhares de soldados estão correndo, Saul está correndo, está com medo, e o efeito da afronta de Golias está deixando um exército inteiro travado. Por quê? Porque já atingiu o psicológico dos soldados. Ele já convenceu de que ele é grande e de que ele vai vencer. Ali a recompensa da luta era justa. Quem vencesse iria dominar o exército oposto, né? Era ali a proposta, era justa. E tem um homem enorme gritando, botando terror, e é incrível que Davi, que não é treinado, Davi que não faz parte do exército, ele não é influenciado pelas palavras de Golias. As palavras de Golias influenciam o exército inteiro, mas não vai influenciar a Davi. Isso me chama muita atenção, porque nós vamos ver que quando Davi ele chega no cenário, ele observa Golias todo alterado, gritando, ele já vai olhar e ele já vai dizer, eu vou vencer esse gigante aí, eu posso vencer. Ele é um incircunciso. Então ele já está lembrando que o que está com ele é maior. Davi já está entrando nessa guerra como um vencedor. Porque quando você entra numa guerra, irmão, com postura de vencedor, Satanás ele corre. Mas se você vai entrar numa guerra com postura de derrotado, como estava o exército, vai ser como um cão feroz. Um cão feroz, quando você vai enfrentar um cão feroz, se você demonstrar medo, ele corre atrás de você até te alcançar e acabar com você. Mas se você demonstrar coragem, ele foge de você. Então toda batalha que a gente vai entrar, a gente já tem que entrar com cara de vencedor. Entra com cara de vencedor e sairá vencedor da batalha. Entra com cara de perdedor e com certeza você sairá perdendo da batalha. Então a Bíblia diz que Davi ele entra em cena e se depara com isso. Ele está olhando o mesmo gigante que está colocando medo, que está colocando terror, é o mesmo gigante que Davi está olhando. O mesmo gigante que o exército está olhando, é o mesmo gigante que Davi está olhando. Mas a influência dele não vai fazer efeito na vida de Davi. Por quê? Porque Davi está vendo que está acima do gigante. Amém. E nós vamos perceber dentro disso tudo que as armas que Davi vai usar são as armas peculiares de Davi, as armas que ele tinha costume de usar. Mas ele vai usar essa arma para essa guerra. Por quê, pastor Júlio? Para cada guerra existe uma arma adequada. Você não pode usar a mesma arma em todas as guerras que você enfrenta. Cada batalha é uma batalha. Cada batalha é um armamento diferente. Nós vamos ver que quando Saul era atormentado pelo espírito maligno, qual era a arma que Davi usava para espantar, expulsar? Louvor.
era o louvor, era o instrumento, né? A harpa, né? Era a harpa. Então, para expulsar o espírito imundo, ele usava um instrumento de corda, ele usava o louvor, ele usava a adoração. E aquele demônio saía da vida de Saul. Nós vamos perceber também que, dentro desse contexto de arma, quando Davi ele vence a peleja, quando ele vence a peleja do gigante, já um pouco mais à frente, eu vou voltar aqui só para colocar dentro desse armamento da harpa. Quando Davi vence a peleja, que nasce aquele ciúme de Saul, porque as mulheres estavam, né, ali exaltando a Davi e diminuindo um pouco a Saul, nós vamos perceber que entra uma ira tão grande no coração de Saul que o espírito imundo se apossa dele novamente. Davi é chamado novamente para tocar a harpa. Davi toca a harpa, ele se acalma, mas ele vai, mesmo ali depois do espírito imundo sair, ele vai pegar a lança que ele estava na mão e ele vai tentar cravar em Davi. Ele vai lançar por 2 vezes e Davi se desvia. Nós já aprendemos algo aqui com essa palavra, que nem tudo é o diabo. Davi expulsava o espírito maligno, mas Saul, mesmo fora, mesmo sem o espírito maligno em cima dele, ele continuava com a mesma maldade, ele continuava cruel, ele continuava com o espírito de morte, né, desejando matar a Davi. Então, esse negócio de que tudo é o inimigo, eu costumo dizer, né, que o inimigo já está até chateado, né? Tudo eu, nem tudo é ele. Tem coisas que acontecem na vida do ser humano porque o ser humano dá legalidade para acontecer. Estávamos falando ainda há pouco sobre Sansão. Há um texto que fala que Sansão, ele está diante dos seus irmãos querem levá-lo ao inimigo, e Sansão pega os seus braços e dá para eles amarrar, para ele levá-lo ao inimigo. Então nós vamos perceber que Sansão está permitindo ser amarrado. E tem muitas pessoas permitindo ser amarradas pelo inimigo. Estão acusando o inimigo, mas elas mesmas estão dando permissão. É verdade. Elas mesmas estão dando legalidade. E se você der legalidade, irmãos, o inimigo age mesmo. Age na tua vida e na vida de outros, na vida daqueles que estão à tua volta, se também derem brecha, né? Mas estamos falando a respeito de ferramenta e a respeito da legalidade que as pessoas dão para o inimigo trabalhar nas suas próprias vidas. Existem pessoas presas em situações onde não conseguem mais sair, pastor. É verdade. Não conseguem mais sair. Por que não consegue mais sair? Porque se envolveu, teve ali a chance de dizer não quero, mas não conseguiram dizer não. Abriram a brecha e o inimigo entrou. E hoje estão presas, aprisionadas a situações que não conseguem sair. Mas eu quero deixar uma palavra para você nessa tarde, nessa noite já, né? Não dê legalidade para o inimigo. Não se permita ser amarrado pelo adversário. Porque se você se permitir ser amarrado, pode ser que você nunca mais consiga sair dessa situação amarrada que você se encontra. E a Bíblia vai dizer, voltando aqui às armas de Davi, a Bíblia vai dizer que Davi, ele vai pegar agora, dentro dessa peleja, ele vai dispensar as armaduras de Saul para usar as suas próprias armas. Porque Saul aqui, ele estava querendo, de uma certa forma, ele estava também querendo um certo ibope, né? Ele estava querendo, de uma certa forma, um pouquinho da honra. Vai que ele ganha, né? Tá com as minhas armaduras, eu vou poder dizer, ganhou porque estava com as minhas armaduras, né? Porque tem gente que é assim, ele quer fama de alguma forma, né? E Saul, ele queria fama. Então, Davi, quando ele coloca aquela armadura
de Saul, ele começa a andar desengonçado, ele começa a andar meio que sem jeito, porque aquilo não era para ele, e aquilo que não é para você, você não deve usar. Você não deve cobiçar a armadura do teu irmão, você não deve cobiçar a unção do teu irmão. Se teu irmão tem 10 agendas, amém. Se ele tem 20 agendas, amém. Você não tem que cobiçar isso, porque o que é do teu irmão é do teu irmão. Se o Senhor quer usar ele em vários lugares, ele vai usar, né? Mas isso é com ele. Às vezes a gente quer ter a mesma dinâmica, a gente quer ter a mesma coisa que o irmão tem. E o que é para você é para você. O teu armamento é seu, meu filho. Pode ser que se você colocar o meu armamento, você fique igual Davi, andando desengonçado, sem saber o que fazer com aquilo. Então use o seu próprio armamento. O armamento de Davi fala aqui, olha, ele pegou o seu cajado na mão, representando já a autoridade. Ele escolheu para si 5 seixos do ribeiro. Esses 5 seixos do ribeiro eram pedras. As pedras, quando elas caem no ribeiro, fica caindo ali por cima dela uma água. E as pedras ficam rolando. Conforme as pedras vão rolando no ribeiro, elas vão ganhando forma. Ela vai ganhando a forma certa, né? E isso traz assim para nós, que nós hoje somos a pedra do ribeiro. Nós somos a pedra do ribeiro nas mãos de Deus. Estamos no ribeiro, na casa do Senhor, recebendo forma. Estamos ganhando forma. Chegamos cheio de carrapicho, cheio de pecado. Chegamos muitas vezes no adultério, nos vícios das drogas, nos vícios das bebidas, fazendo coisas horrendas. Nós éramos pessoas cruéis, ruins, maldosas. Caímos no ribeiro. E o Senhor começou ali a nos tratar. Cada culto é uma água caindo sobre você. Pedra rochosa, pedra de pontas, né? Todo culto, você ali, ó, é tratado. É verdade. É tratado nas mãos de Deus. Você é a ferramenta certa para jogar esse Golias por terra. A Bíblia vai dizer que Davi desce, depois de se libertar daquelas armaduras que não era dele, ele desce ao ribeiro. Tem pessoas que têm dificuldade para descer, mas descer é necessário. Não tenha medo de descer. Não tenha medo de se humilhar para o Senhor. Não tenha medo. Se tem que descer, desce. Davi desceu ao ribeiro, pegou ali as pedrinhas, pegou ali o seu cajado, pegou ali, levou para o pegou ali o seu alforje, lançou mão da sua funda, e esses eram os instrumentos que ele era acostumado a lidar, né? Tem gente que, se você colocar para louvar, cantar um hino, de repente você vai ficar assim, poxa, mas a pessoa não sai bem cantando. É o senhor? É eu. Não se sai bem cantando. Mas se você colocar a pessoa para orar, a pessoa tem uma oratória, né? Que você sente Deus na oração. É verdade. Aquela oração onde Deus opera, onde o céu desce, onde a glória desce. Tem pessoas que não têm uma boa oratória, né? Mas quando pega a palavra do Senhor, o céu se rasga. Então, assim, são as ferramentas que cada um tem. Tem pessoas que têm boa oratória, que canta, que prega, que é uma bênção em tudo, né? O Senhor distribuiu vários talentos, né, para a pessoa, mas tem gente que tem um. Então a Bíblia fala, se tem um, não enterra. Tem 2, pratica. Tem 3, pratica, né? O importante é que você use a sua ferramenta. O importante é que você não queira usar a ferramenta do teu irmão. É verdade. Aí a Bíblia vai dizer que Davi, agora, com a sua ferramenta, ele vai enfrentar um gigante que ninguém queria enfrentar. Quando você está com a ferramenta certa, você tem confiança, você sabe manejar, porque é a ferramenta de teu uso natural, é o teu costume a usar. Então, você sabe manejar, você sabe que vai se sair bem com ela, porque é do teu costume, né? E Davi, ele vai com aquela ferramenta, e quando Golias olha para Davi
vindo com uma funda e pedra, ele já começa a debochar. Mas esse deboche de Golias já faz parte de uma guerra espiritual que ele já queria travar com Davi. Davi está confiante e ele quer tirar essa confiança de Davi. E muitas das vezes nós entramos em algumas batalhas onde nós estamos confiantes, estamos certos de que vamos vencer como Davi. Mas o que o inimigo faz? Ele entra numa guerra emocional, numa guerra psicológica contra a tua vida, para te fazer perder esse semblante de vencedor, esse semblante de confiança que você tem no Deus que você serve. Às vezes você está certo de que você vai vencer, aí vem o inimigo e fala, você não é nada, você é um perdedor, nada que você faz dá certo. Começa a te menosprezar, começa a te colocar, tentar te colocar lá embaixo. Cada palavra negativa é como se fosse uma pancada em você. Os espias falaram isso, né? Não é? Esse inimigo nós não podemos vencer, ele é mais forte que nós. Exatamente. Então, assim, a guerra psicológica, ela já está travada de cara, né? Então, Davi, ele está entrando nessa guerra, quando Golias vê, ele já começa com a guerra psicológica, né? Você está vindo a mim assim... Quem é você? Eu vou acabar com você, eu vou matar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Davi não tinha o tamanho que Golias tinha. E nós vamos perceber que era tão aterrorizante o comportamento de Golias que a gente vendo bem assim, a altura de Golias não era tanta assim. Ele tinha pouco mais de 3 metros. Uma pessoa de 3 metros... Quando eu era criança, que eu ouvia falar de Golias, eu achava que era um gigante de 10 metros de altura. Ele tinha pouco mais de 3 metros. Eu tenho 1,79. Né? Uma pessoa, um metro um pouquinho a mais do que eu. É grande? É, mas não é o maior, porque o maior está lá em cima. O maior está acima dele. O maior está conosco. E a Bíblia vai dizer que Davi está confiante. Ele tenta tirar essa confiança. Irmãos, quem sabe dentro da tua casa você já não está vivendo isso. Já não está vivendo situações humilhantes, onde o adversário se coloca diante de você, tentando fazer você entender que você não é nada. Que nada vai dar certo. Você já perdeu essa batalha. Mas é aquilo que foi falado no início. Entra nessa batalha com cara de vencedor. Já entra com postura de vencedor. E vencedor você será. A Bíblia diz que Davi vai na frente. E esse Golias ainda tem o teu escudeiro. Que a Bíblia diz que o teu escudeiro vai à frente dele, né? Que era o costume, né? O escudeiro dele, aquele que era responsável pelas armas, ele está por perto. Né? Ou seja, ele podia até se proteger a Golias, né? E Davi está sozinho. Davi está sozinho numa batalha que aos olhos de todo mundo, até mesmo do próprio Saul, dos seus irmãos, era uma batalha perdida. Mas ele vai com a coragem e com a força. Por quê? Porque ele confiava no Deus que ele servia. É verdade. Então, nós precisamos ter essa confiança no Deus que nós servimos, no Deus grande, o Deus poderoso, que vence qualquer batalha. Não tem gigante grande que ele não possa derrubar. A Bíblia diz que quando Golias se levanta para ir para cima de Davi, ele vai pegar uma pedra. Ele vai colocar na tua funda e ele vai atirar. E vai encontrar, aquela pedra vai encontrar exatamente a brecha. Todo inimigo tem uma brecha, irmãos. Ele tenta se fazer de poderoso, de forte, mas todo aquele que se coloca diante de nós para nos afrontar, tem uma brecha. Davi vai rodar aquela funda e vai acertar exatamente na brecha aberta. E vai derrubar aquele homem. Aquele homem, ao invés dele cair para trás, ele cai para frente, mostrando a mão de Deus. Quem derrubou aquele homem
Não foi Davi, foi o próprio Deus. Davi, ele estava incomodado com o nome do Senhor. Ele não estava querendo se mostrar, ele estava querendo defender o nome do Senhor. E quando a gente entra em batalhas, a gente já tem que saber que é o nome do Senhor que vai ser glorificado. Quando a gente vence aquela batalha, é o nome do Senhor que vai ser glorificado. E Davi sabe disso. E quando ele derruba, é interessante que ele derruba aquele homem cai, mas ele não é vencido na queda. Ele cai, mas ele ainda não está morto. Davi pega a espada, está todo mundo gritando já, vencedor, venceu, ganhou, mas Davi está ligado. Davi vai lá consumar o fato. Ele pega a própria espada do inimigo e arranca-lhe a cabeça. Então nós vamos perceber, irmãos, que ele vai vencer o adversário com a sua arma peculiar. Qual é a arma peculiar que o Senhor tem colocado nas tuas mãos? Por que não usa? Por que não utiliza? Por que está tanto tempo você é chamada para oração, mas não quer mais orar? Você é ministro da palavra, mas não quer mais pregar, não faz uso da palavra na tua vida. Você é ministro de louvor, mas você não quer mais louvar. Eu estava conversando com um amigo por esses dias e ele falou: pastora, eu sou crente, gosto de estar na igreja, mas eu não quero crescer. Ué, ele não quer crescer? Eu não quero crescer, porque as pessoas hoje estão brigando muito por causa de cadeira, tanta coisa que a gente vê. Eu falei: meu filho, se todo mundo pensar assim, só vai ficar gente ruim. Né? Se eu me acho bom, se eu me acho uma pessoa boa, eu quero me esconder para eu não me contaminar, só vai ficar quem? Né? Então eu falei: não, meu filho, cada um tem a tua arma, cada um tem a tua chamada, você tem a tua chamada. Não se esconda, porque você não é obreiro porque você é bonitinho, não, você é obreiro porque o Senhor já viu em você um chamado. É um presente de Deus para as nossas vidas. É verdade. Eu não pedi para ser pastora, mas sempre esperei por esse mérito, porque o Senhor sempre revelou, o Senhor sempre falou nas revelações, desde que eu fui para a Assembleia de Deus, sempre revelou a minha chamada como pastora. Então eu sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer, mas eu não tinha pressa. Eu pensava: o dia que acontecer, amém. Chegou o tempo, fui consagrada há 2 anos, consagrada pastora, e quem diria que eu iria estar como pastora presidente? É verdade. Né? Então, assim, a gente é forjado no fogo mesmo. E foi assim, não, de uma hora para outra. De uma hora para outra. A senhora não esperava, ninguém esperava. Ninguém esperava, né? Ninguém esperava, e a gente... Pegaram o cajado e toma. Acabou. E eu tive que usar a minha ferramenta peculiar, a qual o Senhor já estava me preparando, porque quando o Senhor começa a falar da tua chamada, Ele já começa a te preparar para aquilo ali, né? Então o Senhor já foi preparando, fui consagrada missionária e há 2 anos fui consagrada pastora, mas eu fui consagrada pastora, pensei: vou ficar auxiliando meu esposo, tá bom demais. Você de um lado e eu do outro, né? E tá tudo bem. Tudo bem, você domina bem aí a palavra, você entende bem das coisas burocráticas de uma igreja, né? Que era muito certinho, né? Verdade, dentro da lei, aquelas coisas. Então vai estar tudo beleza. E nós dois fica só na aba, né? A gente fica só ali, você fala, eu obedeço. Auxiliando, somos auxiliar. E de repente a gente é colocado no fogo. É verdade. O Senhor recolhe o nosso pastor e a gente tem que tomar uma posição. A gente tem que tomar uma postura. Porque ou a gente se posiciona ou a igreja fecha. É verdade. Né? Então, alguém tem que se posicionar. Né? Mas você só pode se posicionar se você estiver disposta a usar as ferramentas que o Senhor tem dado. O inimigo vem com fúria. Você não pode, pastora, presidente, não dá para congregar, não dá para ficar, mulher que dirige igreja não dá certo.
não vou visitar a igreja porque é uma igreja só de mulheres. E você vai levando as pancadas e vai seguindo em frente. Vai levando e vai seguindo, e vai avançando. Porque quem te garante é o Senhor. E o Senhor garantiu aquela vitória para Davi. E a partir daquele momento, a história de Davi ela foi mudada completamente. Perseguições vieram, lutas vieram, até ele assumir o cargo, o posto de rei, sentar na cadeira de rei. Muita coisa ele passou. Mas a postura de Davi sempre foi de vencedor. Então, nessa noite, eu quero te convidar. Assuma uma postura de vencedor dentro dessa guerra Amém. que você está enfrentando. Assuma uma postura de vencedor. Porque se você entrar na guerra com cara de derrotado, é melhor tu nem entrar. Porque o inimigo ele já está batendo palma, que ele já sabe que venceu. Muitas vezes, irmãos, a gente fica preocupado que se quem dá alguma coisa pela gente. Não se preocupa com isso não. Quem te garante é o Senhor. É verdade. As pessoas, muitas vezes elas vão ter que ver para crer. Elas vão acompanhar o resultado da tua chamada. Mas você não tem que fazer as coisas preocupada com pessoas. É claro, a Bíblia diz que Samuel ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Se você crescer diante de Deus, os homens verão isso, que você é de Deus. Você não precisa ficar tentando provar nada para ninguém, porque é o próprio Senhor que se manifesta na tua vida para te dar vitória. Então, aqui, Davi venceu essa batalha, a primeira, assim, nesse sentido de que ele começou a aparecer, né? Porque ele lá atrás já estava treinando com leão e urso há muito tempo, né? Agora ele só estava entrando na confirmação da tua chamada, né? E assim também é nas nossas vidas. Então, não se preocupe. O gigante é grande, mas o Senhor é maior do que o gigante, né? Fique com essa palavra nessa noite. Louvado seja Deus. E deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Deixa o Senhor, Ele tomar a frente da sua batalha. Não fuja, não corra, não abandone o barco, né? Prossiga, porque o gigante é grande, mas o Senhor é maior do que o gigante. Amém. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Glória a Deus. Essa palavra qual foi mencionada, quero te convidar a inclinar a tua cabeça. Quem sabe você está passando por uma guerra espiritual e o Senhor nos trouxe aqui nessa tarde para dizer para você que Ele é maior, que Ele é maior do que essa guerra. Eu vou orar pela tua vida, incline a tua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, ó Deus, neste momento, te engrandecer, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos está dando, de poder, ó Pai, apregoar a Tua palavra para tantas pessoas, pessoas que conhecemos e pessoas que não conhecemos. O Senhor tem entrado, Senhor, nos lares nesse momento, através dessa rádio, e nós cremos, ó Pai, que não foi um acaso que fez essa pessoa ligar, ó Pai amado, nessa estação. Aleluia. Não foi por um acaso, meu Senhor, que o Senhor deixou essa pessoa até agora atenta a tudo que está sendo falado através dessa rádio. Eu te peço, ó Deus, que o seu propósito seja alcançado nessa vida. Entra, meu Senhor, nessa batalha espiritual. Entra, meu Senhor, nessa batalha psicológica, Senhor.
onde gigantes têm, ó Pai, se apresentado no meio dessa família, dizendo que vai acabar, dizendo que vai destruir, que vai matar, que vai fazer e acontecer, Pai. Entra, Senhor, nessa situação e joga por terra, meu Senhor, todos esses demônios, ó Deus, que tem, ó Pai amado, colocado terror no meio dessa família. Toma, meu Senhor, essa mulher desesperada, Deus. Essa mulher que não tem paz dentro da tua casa. Toma, meu Senhor, este marido, meu Senhor, que não tem nem mais prazer de voltar para casa, ó Deus, que está levando uma vida, ó Pai amado, de bebida, de vícios, porque perdeu o prazer, ó Pai, de estar dentro de casa, porque a tua casa, onde deveria ter paz, virou, meu Senhor, uma guerra, virou um lugar de combate. Ó Deus querido, toma nas tuas mãos. Liberta, Senhor, este homem, liberta esta mulher, Deus. Mostra a tua presença, se manifesta, meu Senhor, no meio dessa família. Toma, Senhor, esse filho, ó Pai amado, entristecido, decepcionado. Toma essa esposa traída, esse marido traído, meu Senhor amado. Deus querido, dá a oportunidade, meu Senhor. Dá a arma certa, meu Senhor amado, o armamento certo espiritual, para essa pessoa vencer essa guerra, meu Senhor. Toma, meu Senhor, essa crise financeira. Toma, meu Senhor amado, essa crise familiar, essa crise sentimental, meu Senhor amado. Toma, Deus, nas tuas mãos, ó Pai. Vai trabalhando nessa mente, meu Senhor. Quantas pessoas querendo se matar, ó Pai. Quantas pessoas, ó meu Senhor, se cortando nesse momento, Deus amado, ó Pai, desistindo da vida, por causa, ó Pai amado, de uma guerra, por causa, meu Senhor, de uma afronta, por causa de uma palavra, meu Senhor amado, de maldição, uma palavra de tristeza. Deus, toma nas tuas mãos agora, Senhor. Vai desfazendo, meu Senhor amado, esse embaraço. Ó Deus querido, vai repreendendo, meu Senhor, esse inimigo, ó Pai, que tem se apresentado. Eu entrego nas tuas mãos cada família, entrego, meu Senhor, cada ouvinte, cada jovem, cada criança. Meu Senhor, vai entrando com a tua providência e dando vitória para a honra e para a glória do teu nome. Senhor, toma nas tuas mãos, ó meu Senhor, cada ouvinte neste momento, continua dando vitória em nome de Jesus. Amém. Senhor, ainda na tua presença, em concordância com a oração da tua serva, eu quero te agradecer por mais esta programação, por mais esse dia que o Senhor acrescentou na nossa existência, pelo pão nosso de cada dia, pela tua palavra, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado que o Senhor trouxe sua serva em segurança e ela vai sair daqui, ainda vai para outro compromisso. Eu tenho certeza que o Senhor vai levar a sua serva, o Senhor vai conduzir a sua serva neste compromisso e lá também vai ser bênção, porque onde está o Espírito Santo tem alegria, tem liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor tem salvação. Aonde está o Espírito do Senhor tem oportunidades. Aonde o teu Espírito está, o Senhor está convencendo o pecador de que ele precisa receber o Senhor Jesus na sua vida. Porque, como diz a sua palavra, todo aquele que crê e for batizado será salvo. É necessário crer, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Muito obrigado por tudo. Toma todos os nossos ouvintes nas suas mãos. Dá para todos nós um final de sábado abençoado na tua santa e gloriosa presença. Muito obrigado por mais este programa Ao Cair da Tarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Amém. Amém. Glória a Jesus. Minha pastora querida, muito obrigado pela presença da senhora. Estamos muito felizes. Ano passado, dia 12, a senhora estava aqui respondendo as perguntas. Está certo que naquela ocasião a gente estava ainda muito abatido pelo fato que aconteceu, mas a senhora já está aqui de volta e eu tenho certeza que a senhora, com a direção do Espírito Santo, é claro, está fazendo um trabalho maravilhoso no ministério de adoração ao Senhor Deus. Suas saudações finais e muito obrigado pela presença da senhora.
Se a senhora quiser divulgar qualquer evento no ministério, tá bom? É só me falar, que a gente ensina como fazer a vinheta e a gente bota aqui na programação para a senhora, amém? Tá bom. Eu quero agradecer, né, a confiança, né, do pastor Júlio, que nos convidou, né? Já está tentando um tempinho já, né? É verdade. Mas realmente o tempo está muito corrido. Muita coisa, muito compromisso, né, pastora? Muito, muito. Agora mais ainda, né? Mas aprove o Senhor, né? Nessa tarde, nós estarmos aqui. Temos um compromisso daqui a pouco, né? Estaremos ali na festividade do nosso irmão Jean. Glória a Deus, né? E vai ser vitória também, né? Vamos pegar o finalzinho ali, o bolo. O bolo, né? Eu também. Eu estou indo para a festividade, aniversário da igreja do pastor Getro. Oh, glória. É o pastor e proprietário aqui da nossa loja. Hoje também é 4 anos. É, né? Do ministério dele. Eu vou sair daqui, vou para lá, vou pegar os 2 maná. A palavra e depois tem um negocinho, tá? Glória, isso aí. Né? Então, eu quero deixar aqui meu abraço, né, a todos. Quero agradecer meus meninos que vieram comigo, né, Daniel, Mateus. E agradecer também a igreja que compreendeu o fato de eu não ter ido com eles, né, direto para a saída, para vir aqui. Né, eles iriam ouvir, né, a rádio enquanto desce, porque 7 horas eles teriam a saída, né? Mas eu quero agradecer e deixar aqui o meu abraço para todos. Estamos entrando em festividade no dia 17, né, do mês que vem, agosto, ali no Parque São José, na Rua Lagoas, lote 19, quadra B. É o aniversário do Tempo e o aniversário do grupo de evangelismo. Estaremos ali, né, junto com a igreja, festejando aí, praticando, né, o ID, né, pastor? É um sábado depois da festa da rádio, né? É, isso mesmo. Um sábado depois da festa. Depois da festa. Infelizmente não vai ter como estarmos lá, falei com o senhor, né? É o aniversário da Vitória, né? Que é a nossa pastora e o nosso pastor, né? Pastor Flávio, pastora Fabiana, que estão lá conosco. Também tem a Fabiana Vitória, estará aniversariando nesse dia, 15 anos. É inesquecível para uma jovem, né? E está sendo tudo preparado exatamente para o dia 12. Olha, né? eu mandei os convites para todo mundo do Ministério de Adoração. Amém, amém. Todos que eu tenho o zap, né? Sim. Eu mandei agora os irmãos, é com os irmãos, né? É, verdade. Quem puder ir, não tô prendendo, não. Né? Mas a gente aqui que está responsável, né, junto com os irmãos, estaremos lá para alegrar também a nossa jovem, né? Glória a Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mas não vai faltar a oportunidade da gente estar juntos novamente? Vai não. Sempre. E eu já estou me organizando para ir na vigília, que eu gosto da vigília. É sábado que vem já. Eu gosto de vigília a madrugada toda, assim. Isso aí. Mas como não estou enxergando bem para dirigir à noite, vejo as coisas meio embaraçadas, eu tenho que organizar com alguém uma carona para poder me levar. Sim. E voltar, né? Porque a volta é, né? Ficar em ponto de ônibus de madrugada é complicado, né? É verdade. Mas a gente vai sim. Combina com a Pamela. Combina com a Pamela, Combina com a Pamela. Isso, vou combinar com a Pamela, mas eu vou sim. Se ela for na próxima, talvez até vou com ela. Tá bom. Eu tô querendo ir na vigília, eu preciso buscar. É bom. Porque a gente só pode passar aquilo que a gente tem, né? Verdade. E outra coisa, a palavra diz que só acha quem busca, né? Se não buscar, não tem como. Não vai achar esse tesouro maravilhoso que é a presença de Deus. Vocês tenham um final de sábado abençoado em nome de Jesus. Amém. O livro de Juízes conta a história de Eude, um homem discriminado pela sociedade só porque era canhoto. Mas olha só o que Deus fez. Tira a cadeira, tá? Não se preocupe com sua deficiência, pois o meu Deus vai entrar com a providência. Depois eu te mando, tá? O programa, tá? Tá bom. Ele não sabe que seu Deus é provedor. Tire força da fraqueza e você vai vencer. Já? Tirou uma selfie, né? Ah, é? Vem cá, Luiz. Vamos tirar. Vou te mostrar, Matheus, tirar uma selfie. Eude está na guerra. Fica lá, pastor. Eude está na guerra. Eude está na guerra, preste muita atenção. Sua deficiência para o avião. Eude está na guerra.
Fica bem. Alô. Ó, tá cortando a cabeça. Aí. Tira a minha cabaceira, vai. Manda pra igreja? Dizia que ia morrer, mas o Senhor o chamou para vencer. Na coxa direita carregava um punhal, matou o rei de Eglon ao pé de Gilgal. Não dê importância a quem falar o teu defeito, pois o Senhor que te chamou é perfeito.